Diário Mediúnico. Obra psicografada por Norberto Peixoto. Espírito Ramatiz. Considerações do médium. Este livro, assim como o anterior, Umbanda Pé no Chão, é um guia de estudos. O primeiro fundamentava-se no conteúdo programático do curso de Umbanda, ministrado na Choupana do Caboclo Peri, terreiro situado em Porto Alegre, do qual sou fundador. Este segundo guia de estudos, mantém o mesmo estilo e metodologia de escrita, somente tecendo opiniões, relatos e impressões ampliados da rotina de um médium dirigente de um templo umbandista. Contudo, não se restringe ao curso, vai além, ao adotar a apometria como técnica auxiliar de caridade. Dia desses, estava pensando que seria egoísmo guardar só para meu aprendizado e instrução algumas experiências, insights, clarividências, enfim, percepções anímicas, de minha alma, e mediúnicas, dos espíritos, que sinto em minha atual condição de chefe do terreiro, e não compartilhá-las. Enquanto divagava sobre isso, senti o pensamento de Ramatiz, que me disse para não ficar tão só, para tornar a escrever. Foi então que me passou a instrução do formato do livro. Intuiu-me que, guardadas as particularidades de certas situações mediúnicas que a consciência coletiva atual não está preparada para entender, se é para chocar, é melhor calar. De maneira geral, podemos e devemos compartilhar juntos, em um diário mediúnico, grande parte do que acontece no dia a dia da direção dos trabalhos espirituais de um centro. Recomendo que ficasse despreocupado ao escrever, pois, quando menos esperasse, estaria em união mental comigo, interpenetrando seu pensamento ao meu, enxertando o texto com sua opinião, quando necessário, mesmo que aparentemente fosse eu a escrever. Eis que para ele isso tinha menor importância, diante da relevância de levar o conhecimento aos que precisam. Passou-me ainda a informação de que sou brindado por essas percepções do além, pelo fato de ter compromisso com as tarefas que envolvem uma coletividade, seja encarnada, seja desencarnada. Enquanto minha consciência estiver no coletivo, para servir os que procuram a Choupana e os que buscam conhecimento espiritual, estaria sendo ajudado por ele e pelos outros amigos do lado de lá, mesmo com a diversidade de defeitos que possuo, pois assim estarei evoluindo nesta encarnação. Esse espírito companheiro sempre nos deixa à vontade, puxando-nos a orelha com docilidade. Ramatiz é assim, direto, objetivo, descontraído e amoroso. Para alguns que precisam da certeza do já sabido e se fecham no que já aprenderam, pode ser taxado de polêmico, mas nunca de indiferente ao nosso crescimento espiritual. Escreverei em forma de narrativa, compartilhando conceitos, estudos e opiniões, dividindo experiências mediúnicas e relatando alguns casos práticos na rotina de um zelador do axé, força, de um terreiro, como geralmente são chamados os dirigentes pela comunidade de nossa religião. A intenção é elaborar um texto simples, de amplo entendimento, como se estivéssemos conversando frente a frente com os leitores. Dividirei opiniões, artigos, vivências, orientações, aspectos dos rituais, questionamentos litúrgicos, conteúdos de palestras, dúvidas da assistência e dos médiuns, situações de conflitos e demandas astrais, relatos de casos atendidos e algumas histórias e origens de certos espíritos guias que se aproximaram para contar um pouco sobre si e as peculiaridades do trabalho das falanges às quais pertencem. Em relação à escrita mediúnica nos terreiros, também por recomendação de Ramatiz, há um capítulo especial, como amostragem do universo das psicografias na Umbanda. Como é o propósito desse mentor, a leitura desses textos fará balançar as mentes acomodadas no já sabido doutrinário, mostrando-nos que os espíritos apresentam características peculiares de expressão, libertos de dogmas e patrulhamentos ideológicos terrenos, para se fazerem entender por meio de suas mensagens,
não estando aprisionados a cartilhas codificadas que imputam uniformização em suas comunicações. Concluindo, penso que, com certeza, tenho pouquíssimo merecimento individual para qualquer ajuda do lado de lá, não fosse o enorme comprometimento espiritual que se requer ao se estar à frente de um congá. Deduzo quão endividado sou pelo uso da magia e do conhecimento oculto em vidas passadas. Epa! Sopra-me no ouvido, galho torto também da sombra. Chega de lamúria e vamos trabalhar? Vamos lá, então. Pena na mão a escrever. Norberto Peixoto. Preâmbulo de Ramatiz. Este pequeno e desinteressado livro tem por objetivo mostrar a rotina diária de um centro espiritualista de Umbanda e o respeito ao direito individual de cada cidadão, como filho do pai e irmão em igualdade, o qual deve encontrar, na Umbanda, consolo, orientação e força na vida humana, animal e do cosmo espiritual que tangencia a Terra. Com seus defeitos, dúvidas, erros e vontade de servir ao próximo, sem impor condições, vão simplórios trabalhadores, encarnados e desencarnados, sem esperar reconhecimento, superando os obstáculos, diante da necessidade de expansão da caridade, que urge para que todos possam evoluir um pouco mais e contribuir, mesmo que vagarosamente, para a mudança da consciência coletiva, que ainda premia a troca exterior com o além, em detrimento do esforço com o Cristo interno. Por mais que se fale em convergência, em conviver com as diferenças, que as desigualdades devem unir, e não separar, não há mais como os umbandistas se comportarem como encantadores de serpente, exibindo performances mediúnicas fenomênicas, como se fossem cobras hipnotizadas por flautas, em que tudo é aceito como sendo de Umbanda. O adestramento que se requer no mediunismo não é para manter seu meio de vida em uma falsa Umbanda, travestida de verdadeira, que aceita os mais disparatados ritos e fundamentos como parte da divina luz. Paradoxalmente, os ofídios que não são venenosos, não se deixam hipnotizar pelo som da flauta doce e ficam quietos. A enorme comunidade calada, que tem a força de 100 Hércules, aguardando o momento de se fazer ouvir. Respondendo positivamente às serpentes, ignoram a lei de causa e efeito e alardeiam seus feitos para chamar seguidores aos seus rebanhos, os quais só querem fazer engordar. Recrudesce, pois, o astral, na repressão ao ofício de comerciante mágico, que objetivo ganha em veneno livre-arbítrio e o merecimento dos que os procuram. O diário mediúnico não se encerra aqui. Espíritos imortais, todos nós continuaremos sendo escritos no livro da lei eternamente, por cada consciência, no imensurável e infinito movimento ascensional rumo ao Pai. Para os homens transitórios, terá sequência em Aconteceu na Seara Umbandista, terceiro volume do singelo guia de estudos que sugerimos ao nosso médium, e que iniciou-se no livro oriundo do curso Umbanda Pé no Chão. Rogamos que a psicografia na Umbanda seja cada vez mais ponte de expressão do além-túmulo, para que os amigos universalistas do lado de cá se façam comunicar, livres das amarras doutrinárias que os impedem de manifestar-se em outras frentes mediúnicas. Não queremos confundir, mas os rótulos mentais dos homens ficam amarelados, qual garrafa velha empoeirada, diante das verdades cósmicas do lado de cá. Para uns, os espíritos espíritas só existem nas mesas dos centros, para outros, espíritos umbandistas não psicografam. Ali, são tratados como obsessores e doutrinados, acolá, mentores médicos famosos se fazem passar por pretos velhos, para dar um passe em um terreiro e uma escrita em outro. Para justificar a acomodação e a preguiça, algumas mentes nos taxam de espíritas, quando se dizem umbandistas, e outros nos gritam umbandistas, para justificar que somos antidoutrinários ao espiritismo. Preocupações excludentes, dispensáveis, que nos fazem perseguir em nosso compromisso com o Cristo universal. Diz-nos, ainda hoje, Jesus,
Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra. Não, vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá, numa mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Essa separação que Jesus comenta é a percepção que cada consciência tem do espiritual e do sagrado, em comparação com o que o outro pensa. Todo conceito diferente em sua forma, mesmo que muitas vezes igual em essência, forçosamente causa oposição. Quanto maior a resistência, tanto maior o número de interessados a favor. Nesse burilamento mental, esse entrechoque, qual melancias em cima de um caminhão, em uma rua esburacada, vão os homens revendo verdades cristalizadas, maneirismos imutáveis, opiniões engessadas, imposições religiosas e dogmas doutrinários. Persiste ainda o Divino Mestre separando as pessoas que se dispõem a seguir os ensinamentos universais que ele deixou. Tais ensinamentos fazem parte de todas as religiões e, ao mesmo tempo, nenhuma o possui, assim como o raio do sol vivificante se espraia em todos os telhados. Porto Alegre, 20 de abril de 2009. Muita paz e luz. Ramatiz. Os traumas psíquicos causados pelos abusos espirituais. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Pedro 5:2-4. Frequentemente, recebemos nas sessões de consulta as pessoas com sérios traumas psíquicos causados por abusos espirituais. Resolvemos então expor esse tema para ouvir a opinião dos amigos do lado de lá. Todavia, este assunto terá uma abordagem espiritualista mais ampla em nossa próxima obra intitulada Reza Forte, que tratará do exorcismo, da prosperidade do salvacionismo evangélico na chamada Nova Era, espécie de belicosidade contra religiões mediúnicas, como a Umbanda, o Espiritismo e os cultos afro-brasileiros, com a finalidade de angariar adeptos. Será uma análise dos abusos espirituais e dos impactos kármicos do fanatismo e da intolerância religiosa incidentes na consciência coletiva. Na sequência deste capítulo segue um relato de caso verídico. Pergunta: quais os motivos de tantos relatos de abusos espirituais, seja pelos pastores evangélicos ou pelos pais de santo? Ramatiz: muda-se o pastor e o seu cajado, mas o rebanho a ser tosqueado continua o mesmo. Uma igreja ou um terreiro deveriam ser sinônimos de amparo e solidariedade, locais que, a exemplo dos hospitais numa frente de guerra, teriam de oferecer enfermeiros preparados para fazer curativos, aplicar remédios e alimentar os feridos, aglutinar pessoas prontas para confortar os aflitos, erguer os decaídos, estimular os cansados e dar esperanças aos que desistiram do percurso da vida. Há de considerar-se que, os evangélicos, fatia de religiosos que mais cresceu no Brasil, fez recrudescer os ânimos no mercado mágico religioso, ao disputar espaço com os pais de santo, que tudo fazem e garantem resultados em 7 dias por um punhado de moedas. São pastores despreparados confrontando sacerdotes imaturos que possuem formação obscura. Perdem-se nas necessidades pessoais e consideram-se herdeiros de toda a sorte de privilégios. Seguir suas pregações e trabalhos é a garantia de sair da miséria, conseguir emprego e a promoção tão esperada. Ou então, curar o câncer, a paralisia, e evitar a pobreza. O Espírito Santo, em concorrência com os orixás, tornou-se um excelente negócio. Nesse caso, não se aprende a servir, mas a tornar-se um atleta espiritual, um xamã evangélico. As lideranças pastorais caíram no apelo dos milagres para angariar clientes no gordo mercado religioso mágico brasileiro. Os evangélicos são guiados por líderes onipotentes, farisaicos e messiânicos que,
ofuscados mentalmente pela vaidade e arrogância, atribuem à falta de fé dos prosélitos a ausência de graças divinas e se colocam infalíveis diante dos dizimistas e ofertantes, cobrando os milagres que não ocorreram. Em suas profundas carências como homens que deveriam ser representantes de Deus, não percebem as próprias faltas, nem as pessoas desiludidas e amarguradas, pois o que importa não é o abuso espiritual nem a opinião dos desiludidos, mas o poder e as vantagens financeiras obtidas. Pergunta: mas a culpa pelos abusos espirituais é só dos fiéis? Ramatiz: obviamente que o culpado precisa alimentar-se de seu algoz, assim como o corruptor vive dos corruptos. A confiança excessiva que caracteriza a fé segue em seres humanos falíveis, a imperiosa necessidade de construção de bezerros de ouro, a idealização de um pastor de poderes sobrenaturais que intermedia o sagrado, a falta de instrução evangélica diante das más teologias e interpretações parciais equivocadas da Bíblia, deixam marcas profundas em todos os envolvidos e especialmente nas ovelhas perdidas. Não se come a noz se não se quebrar a casca. Não acontecendo os milagres, é como se oferecessem um prato de nozes inquebráveis. As fissuras nas igrejas salvacionistas são tantas, que tornam proféticas as palavras de Jesus que anteviam a desunião e falta de unidade entre seus seguidores. Eu lhes transmitido a glória que me tens dado, para que sejam, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. João 17, 22-23. Paradoxalmente, um movimento igrejista salvador causa mais traumas que milagres. As leis de Deus não são como um milharal aberto que sofre o ataque de pragas proféticas, a exemplo dos gafanhotos ferozes do Velho Testamento. Cresce o número de convertidos na mesma proporção em que um imenso rebanho se perde e adoece. Líderes cegos e mancos estão levando crianças que engatinham despenhadeiro abaixo. Noivas que deveriam se apresentar em intocáveis trajes nupciais, para serem tocadas pelo Espírito Santo, exibem as vestes rasgadas pela vergonha e desilusão. Pergunta: podeis nos descrever pormenorizadamente os aspectos envolvidos nos abusos espirituais? Ramatiz: inquestionavelmente sobressai-se a distorção das escrituras do Velho Testamento, que, por sua vez, foi alterado conforme os interesses do clero dominador ao longo da história, que sempre defendeu os abusos, distorcendo o sentido bíblico para causar submissão, medo e culpa. Atualmente, os pastores fundamentalistas, superficiais e de baixo conhecimento espiritual, interpretam como querem conteúdos manipulados do Velho Testamento, tal qual os garotos que cortam um galho torto para fazer estilínguas cujo alvo não acertam, ao contrário dos bereanos, que examinavam tudo o que Paulo lhes dizia, mesmo sendo ele extremamente instruído conforme a lei de Israel. Há de se comentar que Paulo, de Tarso, desde a mocidade, foi zeloso com as Escrituras e buscou viver de acordo com a severidade da religião. Todavia, quando do seu encontro com Jesus, no caminho para Damasco, teve os olhos abertos e pôde contemplar a simplicidade do Rabi da Galileia. Tendo então sua consciência desperta para o Cristo, percebeu nas entranhas do seu psiquismo disciplinado que na verdade servia a lei na condução dos homens, e não a Deus. Muitos em vossos dias vivem de olhos cerrados, carregados de sofismas, dogmas, rituais eclesiásticos, na liturgia do culto aos homens, atrelados a indivíduos autoritários. Há no meio evangélico um exército infindável de Paulos antes do encontro com Jesus, que, equivocados, acreditam estar servindo a Deus, quando na verdade servem a outros homens, ou tentam se servir de Deus para obter bens materiais, num sistema de troca e exigência de milagres intermináveis. As lideranças autocráticas que pregam que discordar do líder é discordar de Deus, acreditando possuir a verdade,
As elites hierárquicas baseadas no conhecimento da Bíblia, que criam uma casta de ungidos sectários, estão associadas ao controle da vida dos cidadãos, com intromissões em áreas particulares, sentenciando quem pode namorar quem, qual emprego se deve aceitar, como deve ser a educação dos filhos, etc. Não existindo espaço para o debate teológico e considerando infalível a interpretação dos pastores, gerou-se um sistema de controle em que qualquer questionamento, como procurar entender um milagre não alcançado, gera uma saída traumática, que estigmatiza o excluído como endemoniado, revelando uma cultura que alimenta e convive em obscuridade com os abusos espirituais. Pergunta: quanto às características comuns dos abusos espirituais, a que se sobressai o autoritarismo? Ramatiz: sem dúvida, a característica mais saliente contida nos processos de abusos religiosos é a existência do líder abusivo e a ênfase exagerada à sua autoridade. Não são incomuns os pastores se declararem ungidos e consagrados diretamente por Deus. Logo, seus liderados devem se comportar como se estivessem diante do Messias. Alimentam esse messianismo faraônico alegando que, conforme Mateus 23, 1-2, Jesus disse que na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Com outras citações usadas distorcidamente, o poder é institucional, alusivo ao cargo pastoral, e não emana da autoridade moral. Não basta vestir-se de Messias, deve-se possuir a moral evangélica interiorizada. Aos que se submetem a essa falsidade, são prometidas bênçãos e graças espirituais. A doutrinação é baseada na submissão completa, sem o direito de questionamentos, já que os pastores são infalíveis e Deus é garantia de salvação milagrosa, caso haja submissão incondicional. Pergunta: quais os efeitos mais visíveis nos que sofreram abuso espiritual? Ramatiz: o abuso espiritual tem consequências psicológicas devastadoras na vida daqueles que depositam um alto grau de confiança nas lideranças religiosas, e veem os milagres não se concretizarem, mesmo diante das promessas. A confiança é atraída pela conduta inadequada dos líderes, que se apresentam como santos, mas se esquecem dos pés de barro do dia a dia. Essas pessoas sentem-se traídas, se revoltam contra o sagrado internamente e tornam-se inseguras e incapazes de estabelecer relações de confiança, desequilibrando-se na vida cotidiana. Analogamente, os sintomas emocionais e psicológicos associados ao abuso espiritual são muito semelhantes aos dos que sofreram incestos, pois se cristaliza em seu psiquismo uma espécie de gatilho mental que os paralisa diante de todas as situações que se associam à fonte de sua dor emocional, como só acontece nos momentos que envolvem autoridade, já que intimamente se sentem como se tivessem sido violentadas pela figura paterna. Obviamente que, além do medo, da culpa e da desilusão com relação aos líderes religiosos, as vítimas de abuso espiritual predispõem-se a não confiarem mais em Deus. Fica uma espécie de questionamento interno ruminante como fixação auto-obsessiva culposa. Como é que Deus pode ter permitido que isso acontecesse comigo, se tudo o que eu queria era amá-lo e servi-lo? No mais das vezes, esses seres desenvolvem uma espécie de revolta com si mesmos, passando a estabelecer uma relação de incredulidade contra tudo que seja espiritual, o que tende a se agravar quando não são convenientemente tratados. Com isso, a falta de fé na vida, a negatividade e o desânimo existencial desencadeiam psicopatologias e complexas etiologias. Por ressonância vibratória do campo emocional desestruturado, instalam-se as mais diversas doenças, que na verdade já estavam demarcadas em seus corpos astrais, em existências passadas, como se a água lodosa do fundo do poço fosse revolvida deixando turva sua superfície cristalina. Pergunta: quais os motivos dos abusados terem sido receptivos aos abusadores, partindo do pressuposto que somos todos filhos de um mesmo pai e detentores das potências?
Idades internas do Cristo. Ramatiz. Os evangélicos do que sofreram abusos espirituais amaram e serviram aos homens e à igreja enquanto mediadores com o divino, ao invés de amarem diretamente a Deus. Os ingredientes que formam o bolo dos abusos espirituais começam, intencionalmente, com o autor permitindo que o crente interiorize sua identidade como autoridade divina. A palavra do pastor é a voz de Deus e os fiéis devem ouvi-lo dessa maneira. Adicione-se a isso o desfrute das benesses pessoais na relação com o liderado. O beneficiado na lide com o pseudo sagrado não é o orientado, mas o próprio orientador. O que deveria servir a servido, num modelo cristão que impõe que os fiéis lavem os pés dos representantes do Espírito Santo, em lugar de terem seus pés lavados pelos apóstolos, assim como Jesus o fez. Sem dúvida, o tempero que apimenta o abuso espiritual é o conceito de ungidos de Deus contido no Velho Testamento. As lideranças evangélicas, notadamente as pentecostais e neopentecostais, são tratadas como profetas, tendo reverências intocáveis que os acompanham nos ritos pastorais. Essa hierarquização vertical da experiência com o sagrado, ao contrário do nivelamento horizontal defendido por Jesus, que democratizou Deus, dizendo a todos vós sois deuses, gera rebanhos infantilizados que dependem da igreja e do pastor para atingir o divino, tal como o pai de santo das práticas mágicas populares, que se arroga o direito único de conduzir os filhos ao orixá, tornando-se indispensável para o santo se manifestar no corpo do adepto. Autoridade sacerdotal nos ritos, liturgias e religiões da terra hierarquiza e disciplina a união dos grupos para o culto e não diz respeito à experiência pessoal de cada um, direito cósmico irrevogável concedido por Deus. Pergunta: os pentecostais e neopentecostais exaltam a interferência e manifestação do Espírito Santo na vida e nos corpos dos prosélitos conduzidos pelos pastores e não falam do Evangelho de Jesus. Quais os motivos? Ramatiz. Antigamente, em suas origens, o Pentecostes era uma festa agrícola judaica de oferta a Deus. Os melhores feixes das colheitas eram levados em oferenda, num clima de festividade inocente em que aqueles que mais colhiam partilhavam com os necessitados. Posteriormente, em meados do século V a.C., a festa de Pentecostes passou a celebrar o dom da lei no Sinai, a festa da aliança entre Deus e o povo. Baseando-se nas tradições e costumes judaicos a respeito de Pentecostes, Lucas inova em sua narrativa e fala da presença do Espírito Santo guiando a missão dos evangelizadores no anúncio da palavra de Deus. Pentecostes é uma palavra de origem grega que significa dia da cinquentena. 50 dias após o evento da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo se manifesta nos apóstolos e também em cerca de 120 cristãos de Jerusalém, fazendo-os falar em língua estranha. A promessa de Jesus aos seus discípulos: recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Ocorreu que no dia de Pentecostes, os discípulos, estando reunidos em Jerusalém depois das celebrações da Páscoa, ficaram inseguros e medrosos diante da perspectiva desafiadora de pregarem eles os ensinamentos do Mestre. Eis que a aura angélica de Jesus e o Espírito Santo, dom de Deus, se fizeram-nos e aquele grupo de homens amedrontados e temerosos adquiriu em si, como um raio que desceu dos céus, a consciência de serem uma coisa só com Jesus. Todos sentiram que Jesus estava entre eles, mais ainda do que antes, porque na realidade, Jesus não mais estava com eles, estava neles e a missão da pregação evangélica seria o próprio Jesus em ação através dos passos, gestos e verbos de seus apóstolos. Hoje em dia, existe uma diferença da manifestação do Espírito Santo como agente catalisador da essência de Deus que se interioriza nas consciências e concretiza-se nas ações crísticas, como outrora aconteceu com os apóstolos.
O Espírito Santo dos neopentecostais é um despachante que a tudo resolve com pragmatismo exacerbado. Ele dispensa as ações pessoais, cura os desenganados, arruma emprego, desamarra negócios, arranja casamento, angaria automóvel novo, manda os males para as labaredas infernais, e tanto maiores serão suas benesses de prosperidade material quando maior for o dízimo dado. Claro está que, sob essa prática de magia, o Evangelho de Jesus se torna amorfo, desinteressante, já que exige esforço, conduta e atos propiciatórios para que a abundância crística se torne perene. Paradoxalmente, o Espírito Santo salvacionista da atualidade reconhece o sacrifício de Jesus, que liberta de todos os males e dispensa os prosélitos de maiores esforços evangélicos, desde que eles não faltem às sessões e correntes salvacionistas, uma vez que a Igreja é indispensável intermediadora dele, Espírito Santo, com os fiéis. Esquecem que os apóstolos tinham dentro de si a imanência de Jesus e, andarilhos, levavam a mensagem viva do Cristo a todos os lugares, sendo os corpos deles depositários do sagrado, que era livre e não estava aprisionado num templo, como só acontece nos dias modernos em que recebeis o milagre sem esforço, mas ficais atados ao milagreiro. Pergunta: faz parte da natureza humana a transferência de responsabilidade espiritual? Esta consideração, de certa forma, iguala as religiões que disputam o mercado mágico religioso. Ramatiz: importa considerar que a magia não é necessariamente negativa. Um centro, terreiro ou igreja cheios, direcionados ao trabalho caritativo gratuito, demonstram sustentação e cobertura espiritual benfeitora e atraem novos crentes para seus cultos. Consideremos que a experiência espiritual é individual e intransferível. Pode-se recusar a vivência, mas não é possível derrogar o contrato com Deus para que outro tenha em si o que é de vosso direito, como fazeis com vossos despachantes rodoviários. Vossa pátria é uma nação de cultura religiosa mística que costuma endeusar os santos e os homens. É normal consultarem-se os espíritos e divinizar-se o médium, assim como os evangélicos egressos do catolicismo que não têm mais os santos, e projetam nos pastores a figura santificada como referência material para alcançar o sagrado. Claro está que a expansão evangélica fora das hastes católicas alcançou em cheio os cultos afro-brasileiros e igualou-se a eles num mecanismo psicológico de transferência, deslocando os poderes de transe e possessão da figura do pai de santo para o pastor, dando-lhe a prerrogativa de mediação com o além e a disputa de fiéis com o povo de santo. Ao invés de incorporar os mortos ou orixás do além-túmulo, agora incorpora o Espírito Santo vestido de branco, como se trajam na Umbanda e nos cultos afros. O ecumenismo que está impresso no inconsciente popular impregna a cultura religiosa acostumada a intermediários com os mundos celestiais, favorecendo os abusos espirituais. Relato de um caso de abuso espiritual, motivo pelo qual procurou atendimento espiritual. Tenho 19 anos. Desde os 12 anos passei por várias igrejas e todas trataram meu problema preconceituosamente. Meus pais são evangélicos metodistas, mas procuraram a cura em outras igrejas, buscando um milagre. Minhas primeiras menstruações foram muito dolorosas e eu costumava desmaiar. Por diversas vezes, participei de ritos de exorcismo, descarrego e esconjuro. Diziam que eu estava endemoniada e que eu não era curada porque minha fé era fraca. Acusavam-me dizendo que eu é que não permitia o milagre de me locupletar com o encosto. Minha caminhada foi muito difícil. Em maio de 2004 fui empurrado e caí de uma escada, fraturando o cóccix. Infelizmente eu tive outras quedas, fraturando novamente essa parte da coluna. Já tentei me suicidar e fui abusada sexualmente pelo meu professor da academia. Não consegui contar isso para ninguém. Em março deste ano comecei a ter pielonefrites de repetição. Fui internada no hospital e meus médicos resolveram fazer uma laparoscopia para verificar por que eu tenho dores abdominais.
Depois da cirurgia, o meu diagnóstico foi endometriose e uma peritonite por sangramento. Tive que fazer vários tratamentos hormonais para resolver essa doença. Tive uma reação adversa e entrei em coma com os medicamentos. Meu intestino parou de funcionar. Tenho inchaços abdominais e muita dor. Já estive em mais de 50 médicos e já tive mais de 15 internações, e até agora ninguém tem um diagnóstico definido. Tudo que se sabe é que meu intestino em certas partes parou de funcionar e só consigo ir aos pés com intervenção. Comecei a fazer psicoterapia e me conscientizei que deveria me afastar de casa. A religião evangélica dos meus pais, as constantes buscas pelos milagres, a colocação do meu nome nas correntes de oração, as sessões domiciliares de libertação e descarrego estão me exaurindo. Fui morar sozinha para não enlouquecer e me livrar dessa influência negativa em minha vida. Acredito em reencarnação, estou estudando e me sinto melhor. Sei que o sentimento de culpa e o medo de me relacionar me paralisam e somatizam em meus intestinos. Sinto que abusaram de mim, especialmente pela arrogância dos pastores, incentivados pela teimosia do meu pai que sempre me estigmatizou e me desmereceu. Hoje entendo que Jesus é perdão, consolo, alívio das culpas. Continuo na psicoterapia e creio que, pouco a pouco, estou conseguindo me equilibrar. Esta consulente foi atendida no grupo de apometria da Choupana do Caboclo Peri. O relato é verídico e consta na ficha de atendimento que é preenchida antes dos trabalhos. Como nada acontece por acaso, Ramatiz nos informou, por meio da clarividência, que essa nossa irmã foi uma cortesã francesa em fins do século XIX. Proprietária de refinado cabaré frequentado pela elite parisiense, além de possuir uma beleza e sensualidade contagiantes. Um dos frequentadores de sua casa era um rico comerciante, dono da melhor pista de corrida de cachorros. Nossa atendida perdeu muito dinheiro apostando nas corridas e endividou-se. Então, para não pagar a alta soma, preparou uma armadilha para chantagear o credor, ameaçando-o de expor a família, que era muito católica, sua condição de amante assíduo frequentador de seu bordel. Isso gerou muito ódio em relação a ela, e a atendida acabou sendo assassinada por um violento esfaqueamento abdominal, ao sair de um dia vitorioso nas apostas. Hoje, esses personagens são pai e filha, ele metodista ferrenho, ela com o estigma dos abusos sexuais de outrora irrompendo no corpo físico e afetando seu psiquismo, ambos colocados juntos para aprenderem a perdoar e amar por desígnio das leis maiores. As religiões foram programadas pelo Criador para nos libertar e não para serem ferramenta de aprisionamento e molestamento pessoais. A panela de ferro cheia de moedas. As sutilezas para fazer um médium deixar de comparecer nos dias de sessão pública são muitas. Recentemente, uma das médiums, de repente, começou a sentir intensa dor na perna esquerda, casualmente em uma sexta-feira, dia em que ocorrem nossos atendimentos de passes e consultas, havendo grande movimentação de consulentes. Essa médium faltou para ir ao médico, pois não suportava a dor, a ponto de não conseguir pisar no chão. Fez vários exames, seguindo a medicina terrena, e nada de anormal descobriram, ficando sem diagnóstico conclusivo. A dor continua um pouco mais branda nos dias seguintes à sua ausência no terreiro. No dia da próxima sessão, telefonou para a secretaria, deixando o recado de que a dor voltara a aumentar e teria de ir novamente ao médico. Quando me deram o recado, estava trocando os elementos do congá, também senti uma fisgada em minha perna esquerda, e me entrou um pensamento alheio, mas não identifiquei a qual guia pertencia, sendo isso de menos importância naquele momento. Contudo, senti com certeza que era de um dos Jesus da casa. Será que esta danada não vai se dar conta de que tem coisa aí? Ela tem que vir com dor e tudo. Não diga nada, médium, pois precisa se dar conta da situação por seu esforço e merecimento, para seu próprio aprendizado mediúnico. E,
Chegada a hora da sessão, a médium apareceu mancando. Nada falamos. No ritual de abertura, durante a incorporação dos médiuns da corrente, eu já estava vibrado no chakra coronário com o caboclo Ventania. Repentinamente, este guia se afastou de minha sensibilidade e deu passagem de seu aparelho para o exu Senhor João Caveira, que sutilmente se apropriou de meu psiquismo, sem nenhuma exteriorização visível corrente de médiuns, para que pudessem perceber a diferença. A intenção foi chamar a atenção o menos possível e não dispersar a concentração, uma vez que estávamos com aproximadamente 130 pessoas aguardando para serem atendidas. Rapidamente, Senhor João Caveira orientou que continuassem o ritual, chamou a filha na tronqueira de Zu local reservado, interno, de firmeza dessa vibração dentro do templo, atrás do congá, pediu um charuto e um alguidar, vasilhame de argila, com água. Acendeu o charuto, mastigou e cuspiu o sumo no alguidar. Ficou uma espécie de lavagem escurecida pelo fumo mastigado, na verdade, um tipo de maceração. Ato contínuo, a médium estava a postos, com a perna dolorida, na frente da tronqueira. Lá lavou sua perna, mandando-a imediatamente trabalhar e dar consulta normalmente, dizendo que a dor iria passar e que não tinha tempo para maiores palavreados. Recomendou que ela comparecesse na segunda, para atendimento individual e orientação adequada. Na segunda-feira, na hora do atendimento da médium, manifestou-se novamente Senhor João Caveira, pedindo 2 moedas. Começou, então, a bater uma na outra. Esse som serviu de chamariz para o espírito do pé gigante, que estava pedindo esmola. Hipnotizado, encontrava-se grudado na médium, a qual, por ressonância, sentia dor na perna, já que o espírito desencarnou com um tipo de trombose por embolia, que se generalizou na perna, entupindo gradativamente os vasos sanguíneos, o que fez inchar enormemente o pé esquerdo, impedindo-o de andar. Isso serviu para que ele pedisse esmolas e sobrevivesse disso, quando estava vivo. Esse sofredor foi encaminhado para a linha de Omolu, no astral, orixá de cura, para os devidos esclarecimentos e cuidados. Perguntou, então, Senhor João Caveira: filha, o que acha de pedir esmola e o que você faz com esse monte de moedas guardadas em casa? A médium disse que tinha horror a pedir esmolas e que se lembrava de ter uma panela velha cheia de moedas antigas em seu quarto. Sempre solicitava a seus parentes moedas para guardar, desde há muito tempo, pois tinha o hábito de guardá-las para apreciar, como um tipo de coleção preciosa. Senhor João Caveira explicou: minha filha, as moedas são movimento, troca, bonança, progresso. Ao deixá-las paradas em uma panela esquecida, só para seu deleite, enquanto são de sua posse, o que não significa poupança, impregnam-se vibrações de avareza e cobiça, imantando-o metal, que pode atrair espíritos em mesma faixa de sintonia mental. Atração essa potencializada nos processos de indução obsessiva arquitetados pelos inimigos do terreiro, objetivando tirá-los de suas vindas ao trabalho mediúnico. Vocês devem vigiar suas afinidades, manias, cacoetes. A ligação mediúnica é sutil e se dá de forma imperceptível, às vezes naquilo que é o mais comum na conduta diária. Na maioria dos casos, a psicologia para alijar os médiuns é inteligente e certeira. Cabe o esclarecimento do motivo de as entidades usarem o fumo. Claro está que as folhas da planta chamada tabaco, que estão enroladas e picotadas formando charuto, absorvem e comprimem grande quantidade de fluido vital telúrico, enquanto estão em crescimento. E esse poder magnético é liberado pelas golfadas de fumaça, quando as entidades usam o fumo. Essa fumaça espargida libera princípios ativos altamente benfeitores, desagregando as partículas densas do ambiente. O tabaco, ao ser mastigado e cuspido pelo Senhor João Caveira, enquanto estava vibrado no psiquismo do médium, que,
Aos olhos mais zelosos do purismo doutrinário vigente em muitos centros, pode parecer um absurdo o maneirismo indisciplinado dos umbandistas. Na verdade, liberou seus princípios ativos físicos e químicos que ficaram em suspensão, concentrados na saliva, e daí foram dispersos, ao serem macerados na água. Quando usada na lavagem da perna da médium atendida, serviu como eficaz detonadora dos miasmos e vibrões astrais que impregnavam a contraparte etérea de sua perna, por um efeito de repercussão vibratória da energia deletéria do obsessor que estava com ela, causando a vermelhidão e a dor. E quanto à panela velha, tinha 14 quilos de moedas, das mais antigas às atuais. Foi trazida para o terreiro, para ser desmagnetizada, dado que estava servindo como um tipo de amuleto para fixação de espíritos sofredores, pedintes de esmolas. As moedas foram lavadas com a Rudigné, renovando-as na imantação com essas folhas na vibração de Oxóssi, orixá regente de nosso Congá. Posteriormente, as moedas foram alojadas em local propiciatório para a geração de axé, energia, para a prosperidade e abundância do terreiro. O local não temos autorização de dizer, é o segredo para a magia de Exu não perder o encanto. Exu João Caveira, vem das matas da Guiné, chegou nesta seara, para salvar filhos de fé. Ele vem chegando, para trabalhar, Saravá, meu pai. Saravá. Diante dos fenômenos mediúnicos, as pessoas se preocupam demasiadamente em saber ou ter a certeza de que os médiums estão incorporados, mediunizados, com seus guias. Creio que isso lhes dá a maior segurança da presença dos espíritos do lado de lá e na Terra. Um aspecto a ser considerado dessa necessidade de comprovação, de certeza, é nossa insegurança. Sutis e subterrâneos, os processos de fascinação se apresentam com variada inteligência dos psicólogos das sombras, para tirarem os médiums em potencial dos caminhos seguros do mediunismo, com base em seus medos. Recentemente, em um dia de estudo sistematizado, perguntaram-me se um guia pode incorporar em um hospital, para dar atendimento a um paciente internado. Poder pode. Claro está que, se o adoentado tem um grau de parentesco com o médium em questão, havendo vínculo emocional, não há como se desconsiderar o animismo, o que, de certa maneira, não desmerece a manifestação, a ponto de demonstrar mistificação. Por outro lado, nossa emoção, quando em desequilíbrio, como acontece em caso de familiares hospitalizados, é uma porta escancarada para as obsessões. É muito fácil um espírito mistificador se fazer passar pelo guia, em um ambiente propiciatório, como são as unidades de tratamento intensivo e salas de internações. Há de se considerar que os mentores não estão nesses lugares para ficar dando demonstrações, em qualquer horário e em locais vibratoriamente densos, como são os hospitais. Quando se impõe atividade socorrista, não devemos esquecer que a chamada mecânica de incorporação expressa diminutamente a amplitude do mediunismo e deve ocorrer em locais consagrados pela prece fervorosa, para nossa própria segurança. Naturalmente, não nos lembramos daquilo que não vemos, os desdobramentos noturnos, em que somos levados em corpo fluídico, astral, pelos guias, para os mais diversos serviços de caridade, como acontece quando se requer auxílio a enfermos, em leitos hospitalares. Voltemos à questão da incorporação, a que mais nos enche os olhos, quando do acoplamento da entidade extracorpórea nos chakras do médium, em que grande quantidade de fluido vital, o chamado ectoplasma, é liberado e serve de combustível para que os guias atuem nos estratos etéreos dos consulentes, que são faixas vibratórias físicas e fazem parte do duplo etéreo do organismo, que todos nós temos, acreditemos ou não. Uma incorporação em ambiente hostil, adverso, como são ruas, bares, boates, hospitais, cemitérios, encruzilhadas, serve para que espíritos sedentos da vitalidade animal atuem.
Obviamente que existem casos específicos de atuação mediúnica fora dos centros e terreiros, que acontecem na natureza virginal. Mesmo assim, muito raramente acontece de forma individual, com um médium solitário. Lembremos que o trabalho em grupo é um fator indispensável de segurança mediúnica. De toda a sorte, ainda precisamos da fenomenologia mediúnica, para o afloramento de nossa fé embotada. Vou reproduzir 2 exemplos recentes, sendo o primeiro um relato de caso. Consulente JBS, casado, 42 anos, dentista, estudioso espírita, residente na região central do Brasil, via-se repentinamente enfraquecido, pálido, após vários exames médicos, sem diagnóstico conclusivo. Detectou-se um distúrbio na glândula suprarrenal, uma espécie de nódulo de 1,2 milímetros, o que é muito significativo, visto que a suprarrenal tem em média 5 milímetros. Essa glândula endócrina é envolvida por uma cápsula fibrosa e localiza-se acima do rim, fazendo parte do complexo orgânico envolto pelo chakra esplênico, um centro de força do duplo etéreo, responsável por nossa vitalidade e produção de ectoplasma. Essa glândula é vital aos humanos, e sua principal função é estimular a conversão de proteínas e gorduras em glicose. Durante o atendimento no grupo de apometria, verificou-se muita inveja contra o consulente, dentista bem-sucedido, em uma pequena cidade do interior. Um detalhe importante é que foi feita uma ponte vibratória. Sua tia ficou presente em seu lugar, pois o atendido estava distante mais de 4.000 quilômetros, tendo pedido e autorizado o procedimento. Na ocasião, foi dito pelo Exu-Tiriri que o consulente se vigiasse mais durante a construção do prédio que estava empreendendo, pela discórdia, ciúme e disputas que houvera pela aquisição do terreno, situação conflituosa que o enfraquecera, desvitalizando o chakra esplênico. Pelo fato de JBS ser médium e se encontrar protelando seus compromissos com sua sensibilidade. Isso não havia sido informado por sua tia. Deixou-a estupefato o fenômeno da informação durante a manifestação. Dada essa mensagem, procedeu-se à aplicação magnetismo com as entidades de cura do Oriente, envolvendo seu órgão etéreo na altura do chakra esplênico, em campo de força propiciatório para desdobrá-lo do corpo físico, oportunizando aos médicos do astral que extraíssem a energia mórbida envolvida em torno do órgão. Após, explodiu o fulcro energético desarmônico, localizado na contraparte etérea da glândula suprarrenal, e colocou-se uma malha de proteção para tonificar a cápsula fibrosa que envolvia, uma vez que nos exames ela parecia mole e um tanto pastosa. Após uma semana, o consulente voltou para a junta de 4 médicos da Universidade Federal da capital do estado em que residia e, surpreendentemente, para eles, o nódulo havia assumido, como que por mágica. Então, não havia mais necessidade de qualquer tentativa de diagnóstico, sendo dispensado o paciente, sem maiores explicações, como geralmente acontece nessas situações. Oportunamente, essa pessoa deslocou-se até a choupana, para se consultar, e agradeceu pelo que recebeu. Dissemos que, se assim o foi, é porque ele teve merecimento. Redaguiu dizendo que precisava daquilo, do fenômeno, para ter sua fé fortalecida, o que o fez se decidir a entrar no centro espírita de sua cidade como passista, fazendo muito bem a ele. Já havia algum tempo, relutava por se achar incapaz de tão elevada tarefa. Ora, para sermos médiuns, não precisamos ser perfeitos, como os apóstolos de Jesus não o eram. Concluímos que os fenômenos ainda são como a rede do pescador Jesus, no mar da Galileia de outrora, pescando as almas incrédulas para a boa nova que anunciava, realizando o milagre da multiplicação dos peixes em suas águas. Vou também compartilhar um fenômeno que aconteceu comigo. Estava na abertura de sessão, choupana lotada. Uma semana antes, tivemos alguns conflitos na distribuição das fichas de passes e consultas.
O pessoal da assistência havia brigado entre si, disputando lugares no salão, já que as fichas eram distribuídas por ordenação dos bancos, da frente para trás. Tivemos de mudar os procedimentos de entrega das fichas, passando a ser por ordem de chegada. Ocorre que algumas pessoas ficaram contrariadas com a turma do estudo sistematizado, que chegava antes e recebia as fichas primeiramente. Colocaram em dúvida minha mediunidade e serenidade espiritual, pelo fato de não abrir mão dos estudos na Umbanda. Resignadamente, nada falei nesse sentido, aplicando as novas medidas, como mandou a balança de minha consciência. Voltando à abertura da sessão, toda a corrente apostos, os pontos cantados a pleno, após a defumação, senti pressão no chakra frontal e dor intensa na cabeça. Ato contínuo, houve o seguinte diálogo com o caboclo Ventania. Vai até a assistência e diz que a consulente que está com sinusite com uma terrível dor na fronte da cabeça pode passar na frente dos outros e entrar primeiro. O médium respondeu, meu pai, há necessidade disso? Eu vou exaltar o fenômeno e desrespeitar a ordem de chegada e distribuição das fichas. Sim, há necessidade, disse Ventania. Por quê? Toda vez que sua mediunidade é posta em dúvida, enfraquecendo a egrégora coletiva e a força de nosso congá, monitoramos a ocorrência dos fenômenos, ainda indispensáveis à comprovação do amparo dos guias. Assim, reencetamos a fé nos frágeis humanos, ainda tão inseguros das coisas de além sepultura, e fazemos os espíritos anárquicos que os sintonizam perderem sua influência. Pelo todo, exaltamos a mediunidade de um, que é o mais comprometido no exercício da humildade deve diminuir-se nessas ocasiões. Mas, Senhor Ventania, tenha dó de mim. E se não tiver nenhuma consulente lá com sinusite? Eu vou pagar um mico, meu filho. Deixa teu medo e tua insegurança de lado e amai na tua vaidade. Não temas o reconhecimento, que não será teu, mas sim do lado de cá, pelo amparo que a choupana tem. Lembra, tu és só um instrumento falho e não deves temer o erro, que, de regra, é teu, e não nosso. Vai logo. Temos muito a fazer. Ela está sentada no segundo banco, na fileira da frente, à esquerda da entrada da casa. Então, vibrado com o caboclo Ventania, fui até a assistência e chamei a consulente em questão, que confirmou a sinusite e a dor de cabeça ferrenha. Os demais ficaram quietos, com os olhos arregalados e respeitosos. Os fenômenos de clarividência, premonição, adivinhação e antecipação dos fatos ainda são necessários, e os espíritos mentores se valem deles para que a descrença não domine nossos fragilizados espíritos. Jurema, sua flecha caiu, e ninguém sabe, e ninguém viu. Eu vou chamar o caboclo Ventania, só ele sabe onde a flecha caiu. O que Oxóssi? Epaeiançã. Salve a flecha certeira do caboclo Ventania. Mediunidade e prosperidade. Mediunidade combina com prosperidade financeira? É certo que o exercício mediúnico deve se pautar pela seguinte máxima: dar de graça o que de graça recebemos. O que me chama a atenção é que seguidamente temos médiuns operosos, dedicados, assíduos, e suas vidas não têm prosperidade. Conversando aqui e ali, verifico que ainda temos marcado muito forte em nosso inconsciente que ganhar dinheiro é uma coisa ruim, que não combina com o sagrado, que vai nos atrapalhar. Verifico, ainda, um medo de não se entrar no céu, decorrente da explicação de Jesus acerca da dificuldade de um rico alcançar esse feito, quando disse ser mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que isso acontecer. A resposta de Jesus para o jovem rico que o perquiriu não se baseou só em sua riqueza, mas no fato de que seu coração estava cheio de avareza e idolatria pelas moedas. Não é possível que Deus seja contra a riqueza, a troca mercantil, o progresso. O jovem rico, ao inquirir de Jesus sobre o que fazer para herdar a vida eterna, ouviu do mestre que deveria desfazer-se de suas riquezas, para ter um tesouro no céu.
A questão não era o dinheiro que o jovem acumulava, e, sim, sua idolatria pelo material. A explicação de Jesus, dizendo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu, incorretamente interpretada até os dias atuais, faz muitos pregarem contra os bens materiais e acreditarem na trilogia: espírito, céu e pobreza. Com certeza, nosso coração e nossa consciência não devem estar